aqui. Então, queridos, recebi a recomendação. Aliás, fui instruído a estar aqui com vocês essa manhã, né? Trazendo essa palavra maravilhosa para vocês, né? Os nossos pastores estão viajando, tá? Pastor Alexandre, ele está viajando de férias. E o pastor Claudinei também está viajando com um propósito, inclusive missionário. Ele foi com a Asaf, né, para Recife. Está lá ajudando a Asaf a organizar algumas coisas nesse período. E aproveitando para descansar um pouco também. Então, eles estarão ausentes nesses dias e pediram para que eu estivesse aqui com vocês. Então, é uma honra, é uma bênção. Deus é bom, né? É Ele que faz, né? Então, vamos pedir que o Senhor fale com a gente nessa manhã, né? Que Deus ministre a sua vida, ao seu coração, aquilo que Ele tem para nós nesse dia. Amém? Deus, que a Tua palavra, Deus, seja mais penetrante do que a espada de dois gumes. Deus, que o Senhor venha realmente falar aos corações, ao mais profundo do coração, Deus, do nosso coração, que o Senhor venha falar conosco. Nós queremos Te ouvir nessa manhã. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade aqui, em ministrar sobre as nossas vidas, em ministrar sobre os nossos corações, em ministrar sobre as nossas mentes. Deus, eu oro que agora toda mente seja cativa ao Senhor, Pai. Cativa a Tua palavra, cativa a Tua ministração, aquilo que o Senhor tem, Deus, para ministrar sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós Te adoramos, nós servimos ao Senhor, nos prostramos perante a Ti. Deus, eu me coloco nas Tuas mãos e peço que o Senhor venha falar. Falar, Deus, de forma audível, de forma clara para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, eu estava buscando do Senhor o que trazer, né, hoje, como uma palavra para você. E o tema dessa palavra é: o que fazer enquanto esperar no Senhor? É uma frase um pouco difícil, né? O que fazer enquanto esperar? Fazer e esperar numa mesma frase não é o tipo de coisa muito fácil de se entender. E eu queria trazer isso para a gente hoje, porque a gente ouve constantemente as pessoas falarem: espere em Deus. Espere em Deus. Confia no Senhor. Espera no Senhor, que Ele vai fazer. E longe de mim dizer que isso não é uma verdade. Ela é uma verdade, né? Eu estou aqui e é uma prova viva de que isso é uma verdade. Esperar no Senhor é sim algo excelente a ser feito. Nós precisamos esperar no Senhor. Mas precisamos ficar atentos. Por quê? Primeiro, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E isso nós temos que ter, né? Aqui, ó, gravado na nossa mente. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Obrigado, querido. Segundo, eu sei que você ama as Escrituras, né? Ama a leitura bíblica. Já deve ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, né? Eu acho que tem alguns aí que já bateram até recorde. Se não bateu, e que Deus abençoa. E quando você lê a Bíblia, você consegue observar uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Se você ainda não observou isso, hoje eu queria que você observasse. Deus é um Deus de ação. Deus é um Deus de ação. Quando você pega desde Gênesis e vem até Apocalipse, você vê o tanto que Deus age, o tanto que as coisas acontecem. Deus não fica parado um minuto sequer. E aqueles que trabalham para o Senhor também não ficam parados, e nem podem ficar. Então, peraí, se Deus é um Deus de ação, por que temos que esperar? Que pergunta legal, né? Mas tem um porém, tem uma questão quando a gente fala em esperar.
E eu queria falar hoje sobre dois homens da Bíblia que são referências para a nossa vida e que vão nos mostrar certinho o que é esperar no Senhor e o que temos que fazer enquanto esperamos no Senhor. Então eu queria começar lá em Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 11. A minha Bíblia, a linguagem é NVI, tá? Amém? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: este, levante-se e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então vamos entender aqui o contexto disso, tá? Israel tinha pedido a Samuel um rei. Samuel falou: olha, não precisa. Né? Samuel, inclusive, ficou ofendido. Mas Deus levantou um rei que era Saul. Saul, por sua vez, pecou contra Deus. E por pecar contra Deus, Deus virou e falou assim: vou levantar um outro rei. Então falou com Samuel: Samuel, vai ungir um rei. Samuel chegou na casa de Jessé, viu uns cara forte, bonito, né, grande. Falou: é esse? Não, não é. Até chegar em Davi, que era o caçula, e que Deus ungiu Davi ali, naquele momento, para se tornar rei. Amém? Então Davi, a partir daquele momento, entendeu que tinha uma promessa de Deus para a vida dele, um chamado de Deus para a vida dele, e bastava ele esperar em Deus. Legal? Então ele tinha que esperar que Deus ia cumprir o propósito, não era? Então, por que ele foi enfrentar Golias depois? Me explica. Por que ele voltou para o campo para enfrentar leão, urso? Para quê? Para que ele foi fazer isso? Por quê? Não era mais fácil Davi olhar para os seus irmãos? Porque eu imagino, caçula, gente. Eu sou mais velho de uma das famílias, eu sei o que a gente faz com os caçula. Então, caçula, gente, podia ter olhado para os irmãos dele, olhado para o pai, olhado para todo mundo, sentado. Ai, eu sou rei agora, gente. Daqui a pouco eu vou ser rei. O problema é de vocês, eu estou aqui esperando. Deus já falou, Deus vai cumprir. Davi não tinha dúvidas de que Deus cumpriria o chamado da vida dele, para a vida dele, que era ele se tornar rei. Então ele poderia muito... E a gente vê Deus falando: Davi foi um rei segundo o meu coração. Ou seja, o coração de Davi, a postura de Davi agradou a Deus, e já agradava a Deus lá atrás, que era uma postura de servo, de adorador, que era alguém que estava ali para agir. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Davi, depois que ele foi ungido, antes e depois que ele foi ungido, foi um momento de preparação de Davi para ser rei. Você gostaria que governasse sobre sua vida um homem que não tivesse como lutar contra um leão? Aparecia um leão no meio da cidade e ele era o primeiro a entrar para dentro do quarto e falar: vocês resolvem.
Você gostaria de ter sobre sua vida alguém governando que não tivesse coragem de olhar para o inimigo e falar assim: meu Deus é maior do que você, então eu vou contra você no nome de Deus? Que é o que Davi fez com Golias. Deus estava levantando um rei sobre uma nação que precisava, apesar de tudo, ser preparado, qualificado para cumprir o chamado. O que muitas das vezes tem acontecido com homens e mulheres do Senhor é que eles têm um chamado e não se preparam para aquilo que Deus está chamando. Como que você vai cumprir o chamado de Deus? Como que você vai fazer as coisas? Eu tenho um chamado para ser pastor. Aí chega aqui de manhã, fala assim: ô querido, vai orar. Não pego no microfone, não falo na frente das pessoas. Eu tenho um chamado para poder tocar, para adorar. Você já treinou? Não. Aprendeu violão? Não. Sabe tocar alguma coisa? Não sei. Você vai cumprir o chamado como? Se você não sabe. O que a gente tem que ficar atentos, que esperar no Senhor também é uma postura de nos capacitar para aquilo que Ele nos chamou. Se você já tem uma revelação daquilo que Deus quer fazer na sua vida, levante-se. Vai se preparar. Eu vou enfrentar um exército, mas eu não sei nem mexer numa espada. Eu vou batalhar, mas eu não sei nem ler a Bíblia. Eu não sei nem um salmo de cor. Eu não sei nem o texto que todos os cristãos precisam saber de cor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Cara, isso aqui você tem que saber. Porque é a primícia da sua conversão. Mas como que você vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida se você não está disposto a aprender aquilo que Deus quer te ensinar? E olha o que é o interessante, que eu quero chamar a atenção de vocês para a vida de Davi. Porque além das coisas que Deus colocou na vida dele para treinar, para o tornar forte, valente, capacitado, Deus ainda permitiu com que Saul o perseguisse. Que Saul o perseguisse. Olha só. Imagina. Gente, eu ia orar um bocado. Eu ia falar: Deus, tem um negócio aí, tem uma pegadinha aí, não tem não, Senhor? O Senhor me ungiu rei. O Senhor já fez eu lutar contra leão, urso, gigante. Já me capacitou. E agora você vai deixar o rei me perseguir? Não, peraí, tem um trem errado. Mas fazia parte do treinamento de Deus. Às vezes você está esperando, está acontecendo algumas coisas na sua vida que você fala assim: não, isso aqui está fora. Isso aqui está acontecendo, eu não sei nem porquê. Porque Deus falou que eu ia prosperar. Deus me deu uma palavra lá na minha adolescência, na minha juventude, falando que eu ia ser próspero. E está faltando dinheiro para poder pagar a conta de luz, o que eu vou fazer? Tem um negócio errado. Ou então, né? Vou trabalhar para quê? Esse trabalho aqui está me arrancando o couro. Era para me ser engenheiro. Estou trabalhando de auxiliar administrativo. Por quê? Às vezes a gente tem que entender que existe um caminho de Deus, que é um caminho de preparação, para que o chamado dele na sua vida se cumpra. Não é para te colocar a dúvida de que você vai ser aquilo que ele te falou que você vai ser. Não é para poder tirar de você a promessa que ele te deu. Mas você precisa entender que existe uma preparação para que esse chamado se cumpra. Nesse período em que Davi foi perseguido por Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Ele podia ter encurtado o propósito e não fez.
porque ele começou a entender algumas coisas e a ser ensinado por Deus. Chegou e falou assim, ó, não mexo no ungido não. Não mexo. Então Deus tinha ali um propósito para a vida de Davi. E ele estava treinando Davi. Treinando Davi. E às vezes o Senhor vira para a gente e fala assim, querido, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E a gente tem a oportunidade de ser lapidados pelo Senhor, para que quando a gente alcançar o objetivo de Deus sobre as nossas vidas, a gente não seja dos que recuem. Porque o que eu estou vendo de homens e mulheres, quando se deparam com situações mais críticas, líderes que quando se deparam com situações mais críticas, recuam, isso é muito triste. Por isso você precisa ser lapidado e preparado. Eu queria falar com você sobre a vida de um outro homem. Nós vamos lá em Josué capítulo 1, versículo 1. Estão comigo, queridos? Amém? Amém, vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Olha, em alguns momentos, você vai ouvir um chamado como o chamado de Davi. Eu fico imaginando, Davi entrou dentro de casa, Samuel estava lá, ungiu ele como rei e falou, olha, você está sendo ungido como rei e bênção, só. Davi, eu vou ser rei, mas que dia? Que momento? Que hora? Como? Eu não sei. E agora? O que eu faço? Construir um trono ou eu vou fazer o quê? Mas tinha um chamado. A certeza que ele tinha que tinha um chamado. Em outros momentos, você vai receber um chamado da mesma forma como Josué recebeu. Ó, Moisés morreu. Agora é contigo, irmão. Prepara o povo aí que você vai atravessar. Só que aí eu queria continuar. Vamos lá, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Eu queria voltar só um tiquinho, só um pouquinho. Eu queria voltar lá no momento em que Josué, junto com Caleb e mais 10 homens, foram espiar a terra prometida. E eu já comentei sobre isso aqui. Né? A postura deles. Uns falaram, não dá não. É gigante, o povo lá é maior do que o Pedro, mais difícil de encarar, né? Coisa é um pouco mais difícil, não vou não. Josué e Caleb falaram, não, nós vamos. Nós vamos. E naquele momento eles tinham certeza, porque já havia uma promessa da terra prometida. E eles tinham certeza que eles alcançariam, que eles conseguiriam. Mas Deus fez eles ficarem mais 40 anos no deserto.
fizeram eles ficarem aguardando até que a geração que confrontou o Senhor e não confiou no Senhor morresse e eles fossem alcançar o objetivo. Então, primeira coisa que eu quero falar sobre a vida de Josué é o tempo que ele teve que esperar, confiando no Senhor, para que a promessa que Deus já tinha dado cumprisse sobre a vida dele. Então, querido, tempo para Deus não é o nosso tempo. Só que a gente precisa se manter confiante. A gente precisa se manter confiante. Precisamos manter a nossa mente cativa à vontade de Deus. Se você não manter a sua mente cativa à vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai roubar de você a sua promessa. Tem coisa que desanima mais a gente do que tempo. Nossa, esperar as coisas não é legal. Não é. Esses dias aconteceu isso comigo. Acho que todo mundo aqui sabe, a Carolina foi internada e a gente ficou 11 dias com ela no hospital. Aí, faltando mais ou menos uns 5 dias para ela sair, saiu o resultado do exame que a gente tanto estava esperando, que falou que ela tinha se recuperado bem. Eu fui para o hospital todo animado, eu saí de casa falando com a Camila, eu vou buscar a Carol, eu vou trazer a Carol aqui para casa. Ela vai vir embora comigo. Eu fui para dormir, né? Eu falei, amanhã você pode deixar, é a alta da Carol, eu chego aqui em casa com ela nos braços. Aí eu cheguei, fui no hospital e tal, o resultado tinha sido positivo. Eu falei, não, o médico vai falar comigo que vai dar alta. Nossa, que maravilha. Dormi e tal. Dormi, né? No hospital você não dorme muito bem, mas você dorme. Aí dormi e tal, chegou no outro dia de manhã, a médica entrou, já fiquei todo animado, né? Falei, agora, é alta. Ô pai, então, mais 5 dias. Eu falei, mas para quê? Para que 5 dias? O resultado não está bom? Não melhorou? Eu falei, não, pai, tem que terminar. Tem que terminar a medicação, tem que terminar o processo, tem um protocolo a ser seguido. Nossa Deus, eu fui para o chão. Falei, Jesus amado, para que eu vou esperar mais 5 dias? E a cabeça da gente é meio assim, né? Eu já fiquei pensando para quem que eu ia ligar, para ver se conseguia me ajudar a tirar a Carol lá de dentro. Aí eu falei, mais 5 dias. Eu fui orar. Falei, vou orar. Aí Deus virou para mim e falou, filho, calma, é isso mesmo. É isso mesmo, porque tem um processo de tratamento. Então deixa eu te contar, calma, é isso mesmo. Está demorando a cumprir? Está demorando a cumprir sobre a sua vida o chamado que Deus já te deu? Calma. Busca. Continue buscando no Senhor. Continue buscando que Deus tem um tempo, um propósito, uma forma de fazer as coisas, de te preparar, de dizer, falar assim, agora sim, Josué, levanta o povo aí e vai. Segue. Agora é seu momento, porque eu já te preparei. Porque durante esses anos em que Josué ficou lá no deserto, junto com Moisés, ele foi quem? Ajudante de Moisés. Foi auxiliar de Moisés. Ô, gente, eu vou falar com você, ser auxiliar de Moisés devia ser a coisa mais linda do mundo, imagina. Olha que maravilha. Era um homem de Deus, tinha um contato com o Senhor. Você não precisava nem ficar fazendo interubando, você já estava ali do lado, era só falar com Moisés aqui. Então, né? Cara, era maravilhoso. Olha quantos milagres Deus fez. Olha o tanto que Josué aprendeu, estando ali, aguardando do lado de Moisés. Mas a gente perde a oportunidade de aprender, de nos preparar para o chamado, para aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida. Muitas das vezes nós estamos cruzando os braços e falando assim, que Deus faça. Mas nós esquecemos que Deus é Deus de ação, que Deus te deu braço, te deu perna, te deu vida, te deu fôlego. Para quê? Para você agir. Eu quero ser um líder dentro da igreja. Comece arrumando as cadeiras.
Eu quero ser um pastor. Comece orando pelo seu irmão que está do seu lado. Porque pastor não é estar aqui na frente pregando a palavra. É uma das atribuições. Pastorear é cuidar das pessoas. É investir tempo no coração daqueles que estão do seu lado. Mas não é para todo mundo ver, não. Pastorear é cuidar da igreja, que vai além do púlpito. Então comece a trabalhar. Comece a fazer. Comece a se preparar. Deus tem um chamado para que eu vá ministrar sobre as nações. Você sabe alguma língua? Além do português? Sabe inglês? Não. Espanhol? Não. Francês? Não. Mandarim? Não. Você vai pregar para qual nação, querido? Seu chamado está para qual nação? Porque não é possível. Você não está se preparando. Você não está se preparando. Tem muitos homens e mulheres que têm, por exemplo, uma palavra de Deus sobre a sua vida relacionada à prosperidade. Porque Deus tem propósito no meio da prosperidade. Sabia disso? Sabia que Deus tem um propósito? Se Deus tem te tornado próspero, fique atento, porque Deus tem um propósito com isso, que não tem a ver só com a sua casa, não tem a ver só com a sua família, não tem a ver só com o seu bolso, não tem a ver só com os seus desejos. Tem a ver com um propósito maior de Deus na sua vida. Aproveitando, quem ainda não fez o crawl, depois procura o Tiago e a Gisele. Porque isso faz parte da preparação para o chamado de Deus. Você precisa saber como administrar as finanças da sua casa, da sua vida. E muitas das vezes tem muitos que têm esse chamado, mas não quer trabalhar. E aí? Como que faz? Mas não quer suar, não quer se dispor, não quer correr atrás. Eu já ouvi pessoas falando isso comigo. Não, eu vou ser próspero. Eu falei, e você está fazendo o quê? Está estudando? Não. Faculdade? Não. Curso? Não. Meu irmão. Fica atento, querido. Fique atentos. Sabe por quê? Porque nós vivemos neste mundo aqui, carnal. Ó, pele e osso. Se você não trabalhar, se você não batalhar, se você não correr atrás, você não vai ter nada. Eu tenho uma promessa de Deus para a vida dos meus filhos e da minha esposa. Ok? A promessa de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Aí o dia que a Carol passou mal, eu fui com ela para o hospital. Porque eu pago um plano de saúde para ela. Isso é porque eu não confio em Deus? Não. É porque Deus me deu capacidade para trabalhar, para correr atrás, pagar um plano de saúde e conseguir levar ela para o hospital. E foi de Deus, sabe por quê? Eu nunca tive um atendimento tão eficaz como eu tive lá. Nós encontramos um ortopedista que eu vou falar com vocês. Falei, Deus, o Senhor mandou esse homem aqui. O cara foi tão rápido no atendimento da Carol que eu falei, nu. Mas é porque Deus pode usar outros meios, que não seja apenas um milagre para nos abençoar. Que meios? Medicina é um dos meios. Eu podia nem ter que levar a Carol no médico. Podia. E eu realmente orei e falei, Deus, cumpra-se a sua vontade. Mas Deus deu inteligência ao homem para se tornar doutor, para se tornar médico, para estudar, para se capacitar exatamente para nos auxiliar com essas coisas. Porque não é tudo que cai do céu, apareceu. Aconteceu. Não, Deus usa meios. E a gente tem que entender que nós estamos aqui. E nós precisamos entender esses meios. E precisamos ser mais atentos e ágeis. A igreja tem que agir, queridos.
Você tem que se capacitar. Você tem que correr atrás das coisas. Você tem que movimentar as coisas de acordo com o chamado e com o propósito de Deus para a sua vida. E você tem que buscar todos os dias qual que é o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus vai derrubar os muros de Jericó. Vai. Vocês acham que Josué saiu com dúvida disso? Não. Quando ele foi marchar para lá, de jeito nenhum. Não há dúvidas de que Deus ia fazer. Mas tinha uma ação a ser feita. Deus precisava que o homem desse 7 voltas em volta do muro de Jericó? Não. Precisava que o povo adorasse, né, trombetas, gritasse? Não. Vocês já estão vendo, ela está ótima, né? Precisava? Não. Deus precisava de Davi para poder governar Israel? Não. Ele podia ter feito. Para matar o gigante? Não. Acho que todo mundo... Bom, eu já comentei isso aqui uma outra vez. Eu não sei quem gosta dos filmes da Marvel, mas eu gosto, né? Aí tem lá o Thanos. Um piscar lá, estralou os dedos, fez metade no filme, né, da humanidade, da raça humana sumir. Deus não precisava nem piscar os dedos, nem estralar os dedos, né? Precisava ir olhar e falar, vai. Então, assim, mas Deus tem um propósito. Tinha um propósito na vida de Davi. E tinha um propósito através da vida de Davi. E sabe por que você é chamado? Você é chamado porque pessoas, homens de carne e osso, às vezes precisam ver outras pessoas no trabalho em que Deus tem para referência. Para se tornar referência, para se tornar um ponto de equilíbrio. Porque o povo precisava ser governado. Por isso Deus chamou Davi. Porque os homens que estavam lá em Jericó e os homens de Israel precisavam temer a Deus. Por isso Deus colocou os homens para poder adorar a Ele e todos verem e falar assim, olha, eles venceram através da adoração. Até hoje a gente canta, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Por quê? Exatamente para isso. Para gerar fé no coração do outro. Por isso você tem um chamado. E quando a gente entende que o nosso chamado não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro, é a hora que a gente tem que entender que nós temos que começar a nos preparar, a nos capacitar, porque a gente não pode entregar qualquer coisa. Senão, em vez de você estar gerando fé, você está gerando discórdia, você está gerando inimizade, você está destruindo a vida da outra pessoa. Por isso que quando Deus fala, e Ele fala assim, se capacita, Ele te dá tempo para você se capacitar para cumprir o chamado, é para que o seu chamado seja em prol de fazer o reino de Deus se estabelecer nessa terra. Não é o seu reino, não é você, nunca foi sobre você, nunca será sobre você. Por isso que Deus vai lapidando o homem. Por isso que Deus pegou Josué e colocou lá junto com Moisés. Aprende. Mas também, cuidado, aprende as coisas boas. Porque Moisés não vai entrar na terra prometida porque seu coração se endureceu comigo. Por isso que Davi foi perseguido por Saul. Para que Davi também pudesse aprender aquilo que ele precisava fazer de bom e aquilo que ele não podia fazer. E muitas das vezes nós estamos sendo testados no fogo. Com coisas que a gente gosta e com coisas que a gente não gosta, sabia disso?
E Deus vai te testar mesmo. Sabe por quê? Porque Ele quer te preparar. Então para de sentar e falar assim, então vamos deixar acontecer. Vai buscar o Senhor para saber o que Deus quer que você faça durante o período que você está esperando a promessa dele se cumprir sobre a sua vida. Deus tem um chamado para todos. Todos nós. Tem um propósito para cada um de nós aqui. Basta a gente entender esse propósito e nos capacitar. Buscar o Senhor. Buscar aquilo que Deus quer para nós. Independente do seu chamado, existe uma capacitação. E essa capacitação, ela precisa partir de você. Eu sempre gostei de adorar o Senhor. Sempre. Desde pequeno. Aos 9 anos de idade, eu entrei para um grupo de louvor da igreja chamada Ágape. Aí você vai me perguntar o que eu fui fazer lá. Eu fui bater pandeiro. E assim, queridos, sem nenhuma habilidade, tá? Não tinha dom para pandeiro, não. Era aqui na perna. E era um louvor de sábado. E eu acho que eu estava na vantagem, porque eu ficava do lado do cara, do guitarrista. Então ninguém ouvia o meu pandeiro. Então eu podia adorar o tanto que eu queria lá, que ninguém estava me ouvindo, eu estava adorando o Senhor. O baterista era o Samuca, o Pedro conhece muito bem. O guitarrista era o Cris. Cara, era maravilhoso. Maravilhoso. Falei, nossa, isso aí, eu quero adorar. Nossa, que legal. Aí eu fui fazer aula de violão. Que legal. No meio da aula, a menina que estava me dando a aula virou para mim e falou assim, aqui, não dá para você continuar fazendo aula, não? Eu falei, mas por que não? Sua mão é muito pequena. Eu falei, mas não entendi. Não, sua mão é muito pequena. Não vou poder continuar te dando aula, não. Eu falei, mas e meu sonho de adorar a Deus, tocar, como que fica esse negócio? Voltei para casa frustrado, gente, uma frustração. Falei, acabou, não vou tocar mais não. Nem adianta. Ai, Jesus, não é para mim então. Passou-se um tempinho, uns anos. Aí eu orando um dia dentro de casa com os meus pais. A gente morava no bairro Bonfim, na rua São Salvador. Aí Deus virou para mim e falou assim, você não vai aprender violão, não? Eu falei, não, a menina falou que minha mão é pequena. Eu falei, não, que eu não consigo tocar, né? Eu não vou conseguir tocar e tal. Pequena e gorda. Ó, era complicado, viu? Mão pequena e gorda era complicado. Aí virou para mim, Deus falou assim, não, é para você poder aprender. Eu falei, mas eu vou aprender com quem agora? Porque nessa altura do campeonato já era adolescente, né? A aula, eu estava no meio de uma confusão, fazendo cursinho, fazendo não sei o quê. Eu falei, como que eu vou aprender? Que hora que eu vou aprender isso? Deus falou, não, eu vou te ensinar. Eu falei, eita, agora sim eu aprendo. Vamos embora. Meu pai sofreu comigo, gente. O violão da igreja ficava lá em casa, era um crafter verde. Era meia hora todo dia de blém, 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 blém. E eu estava aprendendo. Eu aprendi a tocar violão com o Senhor. Com o Senhor. Porque Deus tinha um chamado para mim participar do louvor. Mas tive que passar por aquela experiência lá com a moça lá que virou para mim e falou assim, Deus abençoe a vida dela, continua abençoando. Falou, aqui, não vai dar não. E violão é um dos instrumentos que eu mais amo tocar. E eu queria muito aprender. Ela falou, não vai dar não. Eu falei, mas foi bom. Sabe por que foi bom? Porque eu aprendi com quem? Com Deus. Eu aprendi com Deus. Nunca entrei em uma aula de violão. Eu aprendi com o Senhor. Muitas das vezes Deus está te dando carada aí com algumas coisas. Você está
topando com algumas coisas, porque Deus está falando assim, filho, você está indo para o lugar errado. É para cá que você tem que vir. É para cá que você tem que vir. É para a Bíblia. É para o joelho no chão, é para orar, é para me pedir, é para me clamar, é para falar comigo. Você está falando com a pessoa errada. Você está treinando da forma errada. Não é essa faculdade que eu tenho para você, não. É a outra lá. Ó. Eu não mandei você estudar economia, eu mandei você estudar engenharia. Ou então eu não mandei você estudar enfermagem, eu mandei você estudar medicina. Ou vice-versa. É Deus te preparando. Só que você tem que ficar atento a isso. Porque tem uma ação que ela parte de você. A ação de buscar. A ação de querer. Tanto Davi quanto Josué podia ter virado e falado, não, Nanina, não. Não, rei, a bagunça, tá tendo guerra, o senhor sabe, tá tendo guerra. Eu vou ser rei? Não. No meio da guerra, nem, ó. Josué, não, aqui, deixa eu te falar. Moisés já teve muito trabalho com esse povo aí. Eles são muito incrédulos. Inclusive, ele até perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Você quer que eu governe o povo? Ah, não. Deixa eu quietinho aqui no meu canto que eu vou entrar na terra prometida na surdina. No meio do povo aqui. Todos eles podiam ter virado para Deus e falado não. E mais do que falado não no primeiro momento, em qualquer circunstância, eles podiam ter deixado de ser treinados pelo Senhor por uma ação. Querido, sabe por que eu falo isso com vocês? Porque hoje na igreja nós temos tanta oportunidade de aprender. Tanta oportunidade. A família de Deus tem investido em cursos, em momentos para que você tenha um aprendizado mais apurado daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós temos Homem ao Máximo, Mulher Única, nós temos curso para noivos, curso para casados, nós temos CRAU. Queridos, tanta coisa que a igreja tem se disposto a fazer para que você consiga se capacitar. Não preciso não. Eu vou contar um negócio para vocês. Tem 30 anos que eu estou na igreja. 30 anos. Vou ficar aqui para a Ionara me ver lá. Tem 30 anos que eu estou na igreja. E aí, eu nunca tinha feito o Homem ao Máximo. Tinha não. Mas eu já fiz muito estudo bíblico. Muita escola bíblica. Né? 30 anos de história, você pode imaginar o tanto que eu já estudei. Coisas da igreja, graças a Deus. Aí, meu pai conversando comigo, né, quando fez o curso do Homem ao Máximo, eu falei assim, pai, eu vou fazer. Aí ele falou comigo, não, meu filho, aqui, como você já fez esse, né? O pai conhece um pouco do meu histórico aí, como você já tinha feito isso equivale. Eu falei, não. Equivale não, eu vou fazer. Não é um planejamento da igreja, não é um plano da igreja, eu vou cumprir. Queridos, que maravilha. Que bom que eu fiz. A palavra de Deus se renova a cada manhã. É só isso que eu tenho para falar com vocês. E eu vou falar com vocês, que tinha a hora que eu abri o livro assim, falando, cara, eu já vi essa lição aqui. Já estudei. Eu estudei essa lição aqui, tem uns 10 anos eu estudei essa lição aqui. Aí meu pai começava a falar, a ministrar, eu falei, opa, eu não tinha visto essa lição dessa forma aqui não. Ó, que legal. Então fique atento a isso, queridos. Fique atento que existe um propósito. E para esse propósito você precisa se preparar. Você precisa se posicionar perante ao Senhor. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. E eu queria orar pela sua vida. Mas essa manhã eu queria orar por você que está precisando tomar uma posição, uma postura, uma ação. Deus é Deus de ação. Você que está precisando se posicionar perante a Deus, na busca do cumprimento do propósito dele sobre a sua vida. Na busca do chamado dele sobre a sua vida, do cumprimento do chamado dele na sua vida. Você que está precisando se levantar, você que não está com forças para se levantar.
Você que não está conseguindo assimilar isso, se mover. Eu queria pedir que todos ficassem de pé, aqueles que podem. Quando existe uma convocação de um exército, e o exército vai se passar a revista, a primeira coisa que você observa é a postura daquele homem ou mulher que está ali para a batalha. É a postura de quem vai batalhar. Se Deus está te convocando e te chamando para cumprir um propósito, para seguir em frente, está te dando um objetivo de vida, um objetivo de ações, dentro, fora da igreja, aonde seja, Ele está olhando qual é a sua postura, como alguém de batalha, como parte do exército, como soldado. Não tem como você acreditar que o soldado vai lutar se você encontra o soldado sentado. Não tem como. Não tem como. Se a sua postura não fosse de se erguer e falar, eu estou aqui, Senhor, cumpra, não vai se cumprir. A ação que falta é a sua ação de se apresentar perante a Deus e falar, eis-me aqui, o Senhor me chamou para isso. Então eu estou aqui, me prepara. Mas não espera que seja fácil, não. Não espera que seja fácil. O povo de Israel estava batalhando e Moisés precisava ficar com seus braços levantados. Porque enquanto ele estava com os braços levantados, o povo de Israel vencia. Quando ele abaixava os braços, o povo de Israel começava a perder. Vem cá. Por favor. Levanta os braços aí. Não, só ele. Sabe o que acontece muitas das vezes? Homens de Deus levantam os braços para interceder e fica. Só que Deus te chamou para a igreja. Sabe por que Ele te chamou para a igreja? Sabe qual o motivo pelo qual você está aqui para congregar? Porque você, de forma individual, pode ter um relacionamento com Deus. A sua salvação, ela vem do dia a dia dentro do seu quarto, dentro do seu momento com Deus. A sua salvação vem do momento aonde ninguém está te vendo. Está só lá, você e Deus. É a sua escolha diária de servir a Deus. Então você não vem para a igreja para ser salvo. Você não está aqui para ser salvo, porque salvo você já é, a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nós estamos aqui para viver em igreja, para viver a mesma coisa que Moisés viveu, quando ele precisou levantar os braços para que o povo de Israel o vencesse. Pode aliviar. Isso aqui, ó. Isso é igreja. Israel venceu, porque do lado de Moisés tinha 2 homens segurando os braços dele. E o peso foi dividido. Nós vivemos igreja para isso. Nós vivemos igreja para sustentar um ao outro. Então, quando o seu propósito estiver à sua frente e você não souber o que fazer, ande em comunhão com a igreja, com o seu próximo.
para que a gente junto possa entender como se preparar e se capacitar para o propósito. Por isso a igreja criou planos de ensino para poder te ensinar o caminho que a gente crê, que é um caminho que provém de Deus, do coração do Pai. É Bíblia, irmãos. Nós vivemos Bíblia. A Bíblia é que nos une, é que nos ensina. Estamos aqui juntos para buscar o que está escrito aqui. O manual de todo cristão está aqui. Por isso a igreja. Por isso eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Porque nós queremos orar pela sua vida. Se você está fadigado, se você está cansado, se você não está vendo a luz do fim do túnel, se você não está conseguindo enxergar o caminho do seu propósito, nem como chegar lá, nem como alcançar, vem aqui que eu quero te dar um abraço. Vem aqui porque eu estou falando com você que eu vou caminhar com você. Vem aqui porque como igreja nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos romper os grilhões, as amarras. Nós vamos dizer que junto contigo nós vamos caminhar. Que os seus braços serão erguidos, porque estamos em unidade, em comunhão. Então, querido,